estarmos aqui de volta. Eu espero que você tenha acompanhado o meu vídeo anterior. Nós estamos aí vivendo o mês da Bíblia, mês em que a igreja nos chama então a dar uma atenção mais que especial à Sagrada Escritura. Estamos falando sobre a presença de Maria na Sagrada Escritura, né? Conhecendo um pouco mais a Mãe de Deus, partindo então da fonte sagrada. E no nosso encontro anterior, nós falamos sobre a presença de Maria no Antigo Testamento, depois entramos no Novo Testamento. Maria, né, presente nas cartas, na carta de Paulo, e depois entramos também no Evangelho de Marcos. E hoje nós vamos dar continuidade, né, falando de Maria a presença de Maria no Evangelho de Mateus, de Lucas e de João. E aqui, né, eu quero lembrar que nós estamos seguindo uma ordem cronológica, ou seja, a ordem em que os evangelhos foram escritos, e não a ordem em que a gente encontra lá na Sagrada Escritura. Isso porque nos mostra, né, o progressivo conhecimento da figura de Maria nas comunidades. Então, conforme o tempo for passando, né, as comunidades foram conhecendo melhor a figura de Maria, aprofundando, né, o seu conhecimento, e é isso que nos é transmitido, né, nos evangelhos, essa progressiva compreensão da figura de Maria. Por isso a gente segue essa ordem, né? Por exemplo, agora nós chegamos ao Evangelho de Mateus, né? E Mateus já nos apresenta Maria, né, como um personagem realmente muito importante na história da salvação. Isso mesmo, né? Ela é apresentada como a mãe virginal, né? Aquela que concebe pela ação do Espírito Santo, sem intervenção humana, mostrando então a gratuidade da ação de Deus. Então, é por dom, é por gratuidade de Deus que Maria concebe e se torna a mãe do filho dele. E Mateus, então, ele inicia seu evangelho falando da genealogia de Jesus. E a gente lê as genealogias, a gente sabe como elas são, né? Sempre são citados os homens, né? Ali, por exemplo, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e por aí vai. Então a gente vê, né, que são os homens que são citados. Os filhos são citados sempre em referência ao pai. Porém, lá na metade da genealogia, chegando ao versículo 16, Mateus ele muda o estilo para dizer, né, que Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Então aqui a gente vê que o evangelista ele muda a frase para frisar que Jesus não tem um pai humano. Não tem um pai humano. A sua concepção no ventre de Maria é fruto do Espírito Santo. Porém, portanto, na origem humana de Cristo, não está José, mas está Maria. Isso fica bem claro na forma como Mateus, então, narra aqui a genealogia. Essa mudança de estilo para dizer que Jesus nasceu de Maria. Né? Então, aqui a gente já vê essa importância, né, que Mateus quer frisar, então, a concepção virginal. E não para aí não, né? Porque depois da genealogia, Mateus nos conta como foi o nascimento de Jesus. E aqui também ele insiste várias vezes que, né, Jesus foi concebido virginalmente, né? É obra de Deus. E aí, né, Mateus nos diz então uma verdade muito importante com isso. Ele nos diz que Jesus vem do alto. Ao afirmar, reafirmar e insistir na concepção virginal de Jesus, Mateus quer nos mostrar isso, evidenciar que Jesus vem do alto, né? Ele é dom do Pai, ele vem de Deus, ele é Deus, né? E isso demonstra o fato extraordinário de uma virgem conceber, porque só Deus pode nascer de uma virgem, nenhum outro ser humano. Então, o fato de ter nascido virginalmente nos mostra, né, nos evidencia a condição divina de Jesus, que Jesus é Deus, só Deus pode nascer de uma virgem, né? Então, meu irmão, minha irmã, podemos dizer que a virgindade de Maria, ela é uma seta, né? Uma seta que aponta para o Filho de Deus, né? E depois de falar como, né, sobre o nascimento de Jesus, Mateus nos fala sobre a visita dos magos, né? Olha que lindo. Então ele narra como aconteceu o nascimento de Jesus
E depois nos fala então da visita dos magos, mostrando, né, onde aconteceu o nascimento de Jesus, né, que foi em Belém, porque ele diz assim, né, tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herode, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. E é lindo aqui porque Mateus, ao narrar esse acontecimento, né, da visita dos magos, né, ele diz, né, que os magos entraram e encontraram o menino e sua mãe. E ele fala isso, meu irmão, minha irmã, por 5 vezes. Olha só, neste breve trecho ele nos diz, né? Entrando na casa, acharam o menino com sua mãe. Depois, mais para frente, levanta-te, toma o menino, né? No caso aqui, o anjo do Senhor aparece, né? Em sonhos a José e diz: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Versículo 14. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Mais para frente, né, o anjo aparece de novo a José e diz: levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Então a gente vê que Mateus ele insiste no fato do menino e sua mãe. E o que é que Mateus quer nos dizer com isso, meu irmão, minha irmã? Pois é, ele quer nos mostrar a participação plena de Maria na missão do seu filho. Isso, Maria ela está intimamente unida ao mistério de Cristo em toda, podemos dizer, a sua aventura terrena. Então nos mostra Maria profundamente unida ao Filho. Não dá para separar. E é por isso que o Papa Paulo VI, em uma homilia, né, no Santuário de Bonária, na Sardenha, em 1970, ele disse, né, não podemos dizer que somos cristãos sem ser marianos. Se queremos ser cristão, temos que ser mariano, porque Maria, para dizer, né, enfatizar, está intimamente unida a seu Filho. São inseparáveis. E é isso que Mateus nos demonstra aqui no seu Evangelho. E depois, então, meu irmão, minha irmã, nós chegamos ao Evangelho de Lucas. E Lucas, como todos sabemos, é o evangelista que mais fala da figura de Maria. Mais fala de Maria. Ele nos apresenta, né, que Maria, nos diz, né, que Maria tem exatamente as características, né, do verdadeiro seguidor de Jesus. Ou seja, é aquela que ouve, é aquela que acolhe e é aquela que faz frutificar a palavra de Deus. E a cena da anunciação narrada por Lucas, ela é o texto mariano mais importante de todos, porque aqui Maria está no centro. Maria é a grande protagonista. Aqui podemos dizer que todos os holofotes estão sobre Maria, né? É o momento em que toda a humanidade anseia, espera, né? Tem grande expectativa, aguarda o sim de Maria. Que lindo, né? Muito lindo. É o momento, então, de Maria. É ela o centro. Então, é a passagem mais importante, Mariana. E também porque, claro, é o momento da encarnação do Filho de Deus. Né? Que lindo. Muito bonito isso. E aqui também vale a pena lembrar que esta cena da Anunciação é a cena mais usada na liturgia e também a cena mais retratada pelos artistas. Quantos quadros, quantas representações deste momento. Exatamente pela sua importância. Né? É o momento da encarnação. E essa encarnação depende do sim de Maria, que ela deu livremente. Né? Depois, então, deste lindo momento da anunciação da encarnação, Maria parte para visitar a sua prima Isabel. Né? E é outro momento muito lindo, porque Isabel, né, quando encontra Maria, a chama de bem-aventurada. Não, de bendita primeiro, né? Diz que Maria é bendita entre todas as mulheres. E bendito, né? Este bendita entre é o superlativo hebraico que corresponde a dizer: Maria, tu és a mais bendita, tu és a mulher mais excelsa de todas, né, na face da terra, é a mais excelsa de todas as mulheres. Isso é muito lindo, né? E depois também, como se não bastasse, né, exaltar Maria como a mais bendita e excelsa entre todas as mulheres, Isabel também exalta a fé de Maria. Bem-aventurada porque acreditastes, isso mesmo, porque foi graças à fé de Maria que foi possível a encarnação. E é isso que Isabel nos lembra, né? Exaltando Maria pela sua fé. Foi graças à sua fé, porque como diz Santo Agostinho, Maria primeiro concebeu no seu coração, ou seja, com a sua fé, para depois conceber no seu seio, no seu ventre. E é verdade, né?
Primeiro, ela só concebeu no ventre porque acreditou, porque teve fé. Né? E este lindo diálogo entre Maria e Isabel culmina com o Magnificat, o Cântico de Maria. Né? Este cântico lindo que Lucas coloca nos lábios de Maria, exatamente porque este cântico ele exprime toda a riqueza interior de Maria. Né? Como diz o documento de Puebla, o Magnificat, ele é o espelho da alma de Maria. Né? Olha que lindo. Então vamos rezar com bastante atenção esse cântico. Como eu disse, ele exprime toda a riqueza interior de Maria. Por isso Lucas coloca este cântico nos lábios dela. Queremos conhecer Maria? Lemos com atenção o cântico do Magnificat. Depois, Lucas então segue e nos fala do nascimento, né, de Jesus e diz que os pastores, ao chegarem no local, encontram, né, Maria, José e o recém-nascido. E aqui é importante a gente ver que Lucas coloca, em primeiro lugar, Maria. Ele não diz encontrou José, Maria e o recém-nascido. Ele nos diz encontra Maria, José e o recém-nascido. Ao contrário do costume judaico, que sempre coloca um filho em referência a Maria, como nós já vimos, né, na genealogia de Mateus, é sempre citado o homem. Aqui ele coloca Maria em primeiro lugar, exatamente para evidenciar a importância, a figura de Maria. Depois Lucas também evidencia, né, a fé e a interioridade de Maria quando ele diz que ela guardava tudo no seu coração. Por 2 vezes Lucas diz isso. Maria, aquilo que ela não compreendia, ela escutava as coisas, ela não compreendia de imediato, mas guardava no seu coração para meditar em profundidade depois, né? Nos mostrando qual é a atitude do verdadeiro discípulo, né? Aquele que não ouve superficialmente, mas ouve com profundidade e guarda palavras e acontecimentos no coração. Depois nós temos também a profecia de Simeão. E é lindo este encontro, né, com Simeão. Simeão diz, né, que uma espada transpassaria a alma de Maria. E muitas vezes, né, a gente interpreta esta espada como o sofrimento que Maria teria durante a sua vida. Pode até ser, mas não é só isso. Eu acho que muito mais bonito é uma outra interpretação, porque os estudiosos, né, dizem que a espada, ela é sinal também da palavra de Deus. Ela é muito usada para indicar a palavra de Deus, né, na Bíblia. Então, quando a gente pensa nessa espada como sendo a palavra de Deus e essa espada que transpassa a alma de Maria, qual que é a imagem que nos vem em mente? Maria é aquela que foi, né, será profundamente penetrada pela palavra de Deus. Maria é aquela que tem toda a sua vida transpassada pela palavra de Deus. Muito mais bonita essa interpretação, né? Tudo bem, pode simbolizar o sofrimento, mas é lindo pensar nessa espada como a palavra de Deus que transpassa, preenche toda a vida de Maria. E então a gente pode perceber, meu irmão, minha irmã, que para o evangelista Lucas, né, Maria ela tem um rosto. Sim, Maria tem um rosto, um perfil muito bem definido. É uma mulher responsável, uma mulher autônoma, uma mulher determinada, né? Ela, nós podemos dizer assim, ela é toda de Cristo, mas não por destino ou por natureza, mas por decisão pessoal, né? Por escolha, ela é toda de Cristo. Então, ela é, podemos dizer, a figura da liberdade humana, né? Com uma fé ativa e obediente. Então, olha que perfil lindo é aquele que Lucas nos traz, né? Lindo. Maria, esta mulher que é o símbolo da liberdade humana, porque livremente ela respondeu a Deus, livremente ela acolheu, né, Jesus em seu seio. Não por uma imposição, mas por liberdade, com liberdade, né? Então, é símbolo desta fé ativa e obediente. E aí, então, chegamos ao Evangelho de João, e as passagens marianas clássicas que nós conhecemos de João são, né, bodas de Caná e Maria aos pés da cruz. 2 momentos também importantíssimos, né, na vida de Maria. 2 momentos assim que Maria aparece realmente nos momentos fundamentais. E a gente vê que João, né, coloca nos lábios de Jesus sempre o mulher. Por que Jesus chama sua mãe de mulher? Né? Isso nos chama a atenção, porque na linguagem bíblico-judaica era muito comum o povo eleito, o povo de Israel, ser representado sob a figura de uma mulher. Né? E ali, então, naquele momento, seja em Caná como aos pés da cruz, quando Jesus olha para sua mãe, né, na verdade ele vê a personificação de todo o povo de Israel
que chegou à plenitude dos tempos. Por isso a gente entende o porquê da mulher, né? E se a gente olhar lá em Gênesis, Eva também era chamada de mulher e de mãe. E Maria é a nova Eva. Então, é a nova mulher, é a nova mãe da humanidade, né? E é muito importante também a gente ver que neste episódio das bodas de Caná, meu irmão, minha irmã, ali o milagre acontece graças então à intervenção de Maria, graças à fé de Maria e graças à obediência dos servos, este milagre acontece. E é muito importante a atuação de Maria ali, porque ali acontece então o primeiro dos milagres. Este é o primeiro dos milagres, ou sinal, como diz o evangelista João. Ali, Jesus então começa a revelar a sua natureza messiânica, né? E é muito importante porque diz que Jesus realiza o seu primeiro sinal, seu primeiro milagre, e os discípulos creram nele. E olha que lindo, né? Então é graças à intervenção de Maria, né? Maria então que ali provoca seu filho a realizar este primeiro sinal. Graças a esse primeiro sinal, os discípulos creem em Jesus. Eles andavam com ele, mas ainda não compreendiam muito bem. E a partir deste sinal, então, né, Jesus revela, né, ele faz esse sinal, ele revela, manifesta a sua glória, ou seja, mostra quem realmente ele é, a sua verdadeira natureza. Então é lindo pensar nisso, né? Que é graças à intervenção de Maria que Jesus realiza o seu primeiro sinal e os discípulos passam então a acreditar em Jesus, a crer em Jesus. E é lindo pensar também que essas palavras, né, fazei tudo o que ele vos disser, são as últimas palavras de Maria no Evangelho, né, na Sagrada Escritura. É aquilo que ela diz aos servos e é aquilo que ela continua dizendo para cada um de nós. Fazei tudo o que ele vos disser. Quando assim o fazemos, o milagre acontece, né? Que bonito. Depois a gente encontra Maria, então, aos pés da cruz, né? Maria ali que, né, recebe João, segundo, abrindo-se à vontade do filho, né? Recebe João e depois, né, João também a recebe, ali aos pés da cruz, né? Jesus se dirige, então, à sua mãe, mostrando que a sua preocupação, porque a gente vê, né? Jesus se dirige a João, eis a tua mãe, se dirige à sua mãe, eis aí o teu filho. Mas ele se dirige primeiro a Maria, né? Eis aí, se dirige a ela, eis aí o seu filho. Entrega João, né, aos cuidados dela e depois entrega ela aos cuidados de João. Ou seja, né, ele se dirige primeiro à mãe. Não porque, mostrando então que a sua preocupação não era apenas, né, digamos assim, com o futuro dela. Se fosse, ele diria apenas, João, filho, eis aí tua mãe, cuida dela. Não, primeiro ela entrega João a Maria, ou seja, né, ele entrega toda a humanidade a Maria. Neste momento, Jesus confia à sua mãe a maternidade universal. João ali, que representa todos os discípulos, ou seja, João que representa todos os que creem, né? Então, todos os que creem se tornam filhos de Maria. E depois ele entrega Maria a João também, e é muito lindo isso, e diz que João a levou, né, para a sua casa. É lindo essa entrega mútua, porque Jesus nos entrega como filhos a Maria, mas ele também nos entrega a Maria, Maria como mãe, e nós somos então, meu irmão, minha irmã, chamados a acolher esta mãe na nossa vida. Ela, sem dúvida, nos acolhe, né, como seus filhos, mas nós também somos chamados e é vontade de Jesus que a acolhamos na nossa vida, né? Então, por isso, essa entrega mútua, né? E é muito bonito também, né, a gente perceber que logo depois, né, o último versículo, Jesus diz assim, né? O Evangelho de João diz assim, né? Que depois dessa entrega, né, deste eis aí tua mãe, eis aí o teu filho, depois disso, né, o Evangelho nos diz, né, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse para que se cumprisse a Escritura até o fim. E aí continua. Mas o que eu quero aqui frisar é esse, depois disso. Depois disso o quê? Ou seja, depois dessa entrega mútua, Jesus disse, né, sabendo Jesus que tudo estava consumado. Ou seja, tudo só foi consumado depois da entrega da mãe ao filho, do filho à mãe. Então isso nos mostra, né, o que o evangelista quer nos dizer com isso.
Ele nos diz que essa entrega, portanto, leva ao cumprimento a obra redentora de Jesus. Se por acaso Jesus não tivesse entregado a mãe ao discípulo, o discípulo à mãe, nem tudo teria se cumprido, mas teria faltado algo à obra da redenção. Então, esta entrega fazia parte da obra da redenção. Então, a gente pode dizer, que sem Maria, não existiria um cristianismo consumado. Isso fazia parte da obra de redenção, a entrega. Então, portanto, não tenhamos medo de acolher Maria na nossa vida, assim como fez o discípulo amado. E depois, para terminar, chegamos aos Atos dos Apóstolos, em outro momento importantíssimo. O que nos diz lá os Atos dos Apóstolos? Que Maria perseverava na oração junto com os discípulos. Então, é a presença de Maria ali no coração da igreja, nesta igreja que está nascendo e que tem Maria aí no seu centro. E é muito lindo a gente perceber, que existe aí uma analogia entre o Espírito Santo que desce sobre essa igreja em Pentecostes e o Espírito Santo que desce sobre Maria, lá na Anunciação. É o mesmo Espírito que desce, essa força que envolve Maria e ela concebe. E é essa mesma força que desce sobre os discípulos e a igreja nasce. Que lindo, Então a gente pode dizer, coberta pela sombra do Espírito Santo, Maria se dirige às montanhas, às pressas, para anunciar as grandes coisas que Deus realizou na vida dela. E com a igreja em Jerusalém acontece a mesma coisa. O Espírito Santo desce sobre a igreja em Jerusalém e após a vinda do Espírito Santo, os discípulos saem ali do seu retiro, eles tinham medo, O medo fica de lado e eles saem para publicar, proclamar publicamente as grandes obras do Senhor. Então, olha que lindo. E aí, meu irmão, minha irmã, a gente vê, como eu disse no começo, do meu primeiro vídeo, a presença de Maria é analisada em termos qualitativos. Ela aparece pouco, mas ela aparece nos momentos fundamentais de Cristo, da vida de Cristo. A gente pode dizer que Maria ela está presente em todos os nascimentos de Cristo. Primeiro na Anunciação, na Anunciação em que Jesus se encarna, Jesus nasce. Depois nós vemos Maria, então, presente no início da vida messiânica de Jesus, ali nas bodas de Caná. É um novo nascimento. A partir da realização do seu primeiro milagre, ele nasce então para essa vida messiânica. Depois nós temos Maria aos pés da cruz. Podemos dizer que é um novo nascimento, É o nascimento de Jesus, é o seu retorno ao Pai. Depois a gente tem Maria aqui, entre os discípulos, no seio da igreja nascente. É a igreja de Jesus que nasce e Maria está presente. Então, ela está presente de forma muito densa, de forma muito significativa nos principais momentos da vida de Cristo, nos principais momentos da nossa história da salvação. Então, eu espero que a próxima vez que você ler a Sagrada Escritura, abra os seus olhos, e contemple estes momentos com esse novo olhar, contemplando essa presença de forma mais profunda. E a gente pode, então, perceber toda a importância, a densidade, e o peso que Maria tem na história da nossa salvação.